Para muitas pessoas, as parábolas que Jesus contou são apenas histórias que nos ensinam alguns princípios. E é verdade, algumas parábolas de Jesus nos ensinam princípios simples e importantes. Só que essas parábolas, elas não foram contadas apenas para nos ensinar princípios. A maior parte das parábolas que Jesus contou contém ali mistérios preciosos. Em algumas parábolas contém profecias a respeito do tempo do fim. E é sobre isso que nós estamos falando nesses últimos vídeos, sobre as profecias contidas nas parábolas que Jesus contou depois do sermão profético. Mateus capítulo 24, ali registra Jesus falando a respeito do princípio das dores, da grande tribulação, de sua vinda e o arrebatamento. Quando Jesus conta todo esse cenário, fala a respeito de todos esses sinais, ele conta ali 4 parábolas ou 4 histórias. E dentro dessas histórias ou dessas parábolas, existe ali um plano contado de maneira cronológica, falando a respeito da preparação da Igreja do Senhor, falando a respeito dos cargos que a Igreja vai receber ou já recebeu aqui nessa terra e no reino milenar. E também fala a respeito do grande trono branco, que é o julgamento que vai acontecer no final do milênio. Todos esses eventos Jesus deixou escondido nessas 4 parábolas ou nessas 4 histórias. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós estaremos falando a respeito da parábola dos talentos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nos primeiros vídeos dessa série sobre as parábolas de Jesus para o tempo do fim, nós falamos no primeiro vídeo sobre o cenário que Jesus mostrou a respeito do princípio das dores, da grande tribulação e que a igreja passará sim pela grande tribulação. Falamos também no segundo vídeo sobre a parábola do servo bom e do servo mau. Essa parábola fala a respeito de Jesus estar preparando a igreja para cuidar de outras pessoas. Talvez você tenha recebido um cargo, talvez você tenha um chamado de cuidar de outras pessoas. Deus confiou aos seus servos muitas pessoas para que cuidássemos dessas pessoas. Na sequência, nós falamos sobre a parábola das 10 virgens, que ali conta sobre a igreja do Senhor. Alguns servos vão dormir no tempo do fim, alguns servos vão despertar no tempo do fim, e alguns outros servos estão sendo chamados para tocar a trombeta e acordar a igreja que está dormindo. Por isso é muito importante que você assista aos vídeos anteriores. E nesse vídeo aqui, nós estaremos falando sobre a parábola dos talentos. Vai lá comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, vamos ler a partir do versículo 14. Aqui nós encontramos Jesus falando sobre a parábola dos talentos, e aqui Jesus revela que todos aqueles que cumprirem o seu chamado vão ter a oportunidade de receber cargos de governos no milênio, vão ter cargos sacerdotais no milênio, que será o reinado de Cristo aqui nessa terra. Então presta bastante atenção em cada detalhe e, se possível, leia a parábola dos talentos antes de iniciar esse vídeo aqui. Mateus capítulo 25, o versículo 14 diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Primeiro, nós vemos aqui no versículo 14 que Deus, ele confiou a obra de suas mãos nas mãos de sua igreja. Ao longo do tempo, Deus tem construído, Deus tem gerado um povo, Deus tem construído e gerado uma nação sacerdotal para cuidar de toda a sua criação. Desde a época da criação, e do desenvolvimento de Israel, o sonho de Deus sempre foi ter uma nação sacerdotal, uma nação ou um povo que ensinasse o restante de sua criação a adorar a Deus e a seguir os princípios da palavra de Deus. Com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, as pessoas ou todo o povo que chegou a até andar com Deus,
acabaram morrendo ou acabaram se desviando dos propósitos de Deus. Até chegar o tempo em que Deus, ele desce a essa terra como um homem, vestido como homem, para resgatar o homem de toda essa corrupção. Agora o homem, ele não depende apenas de suas próprias forças, ou apenas do Deus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora o homem, ele tem a ajuda do Deus conosco, do Deus que habita dentro do coração do próprio homem. Quando o texto diz que Deus, ele ausentando-se do país e chamou seus servos e lhe confiou os bens, aqui está dizendo que ao longo das gerações, Deus tem confiado a sua criação a todos os eleitos que Deus tem concedido nas gerações. Deus teve eleitos na antiga aliança, Deus tem eleitos na nova aliança e ele confiou toda a criação nas mãos de seus eleitos. E o que seria essa criação? A criação seriam todos aqueles que ainda não receberam, não tiveram aliança com Deus. A criação fala também sobre o planeta Terra, nós devemos cuidar desse planeta. Deus ama toda a sua criação e ele confiou os seus bens, ele confiou toda a criação nas mãos de seus eleitos. Agora vamos ler o versículo 15, que diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Aqui no versículo 15 nós vemos que Deus deu a cada um talento. E o que seria talento? Seria dons. Deus chamou, Deus escolheu os seus eleitos e colocou na mão de cada um de seus eleitos talentos, dons. Eu não sei para que o Senhor te chamou. O que eu tenho certeza é que Deus quer que você desenvolva este talento. Agora, talentos ou dons, nós precisamos andar da maneira que o Senhor nos chamou. Assim como o apóstolo Paulo falou em Efésios, vai lá comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: e a graça foi concedida a cada um, presta atenção nisso, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. O dom não é nosso. Lembra na parábola dos talentos? O Senhor, o dono, ele deu a cada um o dom, o talento, segundo a sua capacidade. Volta aqui para Efésios. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Agora presta bastante atenção nesse versículo 11, porque nos versículos 8, 9 e 10, fala a respeito do que Jesus fez quando ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dos mortos. Aqui Jesus passou a ser o autor da vida e também aquele que tem domínio sobre a morte. Ele sobe aos céus, derrama o Espírito Santo e dá aos homens dons. Através do Espírito Santo nós recebemos esses talentos, esses dons. Agora, no versículo 11 vai falar um pouquinho a respeito destes dons. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Todos aqueles que receberam os dons ministeriais precisam multiplicar os seus talentos. É claro que nem todo mundo vai estar nessa lista aqui como os dons que receberam, nem todo mundo vai ser apóstolo, mestre, profeta. O fato é que Deus ele derramou dons aos homens. E o apóstolo Paulo aqui está nos mostrando o governo da igreja, os dons ministeriais, e esses dons ministeriais que ele está apresentando aqui fala a respeito daqueles que fazem parte do governo da igreja. Então, apóstolos, pastores, mestres, são ministérios, são dons ministeriais que ainda agem hoje, que devem existir hoje como parte do governo da igreja. Não é que eles são mais importantes de uma maneira orgânica, esses dons ministeriais, esses dons de governo, eles estão de uma maneira orgânica como líderes da igreja. Então, como ele fala até mesmo no início dessa carta aos Efésios, nós devemos andar de maneira digna,
de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou. Você precisa andar de maneira digna, segundo o que o Senhor te chamou. Eu não sei se o Senhor te chamou para ser um mestre, para ensinar a palavra. Eu não sei se o Senhor te chamou para ser um pastor, para ser um cuidador, para cuidar de pessoas. Eu não sei para que o Senhor te chamou. O que eu sei é que esse ministério que você está cumprindo aí, ou esse chamado que Deus tem sobre a sua vida, ele não vai só refletir aqui nessa terra, ele vai refletir no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós começamos o ministério aqui, nós começamos o chamado aqui, e nós vamos continuar a conduzir as pessoas através desse ministério, através desses dons e destes talentos. Olha só, continua aí comigo, volta lá para Mateus capítulo 25, vamos ler agora o versículo 19, que diz assim: Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Olha só, depois de todos esses milênios, e quando aqui fala sobre o julgamento a respeito dos talentos que Deus deu nas mãos de seus servos, não está falando apenas do tempo da graça, está falando sobre todos aqueles servos que receberam esses talentos. E quando chegar o período no tribunal de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo estará cobrando aqueles que receberam dons, aqueles que receberam esses talentos. Agora pula comigo no versículo 24, né? Depois você lê a parábola dos talentos todinha. Versículo 24 diz: Chegando por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, basicamente aqui, a parábola dos talentos mostra aqueles que receberam talentos. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. No final aqui deste texto que eu acabei de ler, aquele que recebera um talento acabou ali não usando aquele talento, não multiplicando este talento. E aquele que não multiplica o talento representa justamente aquele que não cumpre o seu chamado. Se você age no poder do Senhor, se você está andando do modo digno ao qual o Senhor te chamou, o próprio Espírito de Deus vai te impulsionar para multiplicar este talento. Se você foi chamado para louvar, para cantar ao Senhor, saiba que Deus estará multiplicando este talento, deixando você mais habilidoso, deixando você mais inspirado, te dando letras para escrever. Se você foi uma pessoa que foi chamada para ensinar a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te impulsionar a multiplicar este talento, vai te revelar mistérios que estão na palavra de Deus. Deus, através do Espírito Santo, te ajuda a multiplicar o talento. Aqui na parábola dos talentos, aquele servo que quis devolver o talento para o Senhor, ele acabou sendo condenado. Por quê? Ele acabou sendo condenado porque ele negligenciou o seu talento, ele negligenciou o seu dom. Deus, ele coloca um dom na sua mão e ele espera que você cumpra esse chamado, que você cumpra esse dom. Então, meus amados, a parábola dos talentos fala a respeito da responsabilidade que Deus nos dá aqui nessa terra. E é preciso entender, queridos, que essa responsabilidade que Deus nos dá aqui nessa terra vai refletir para tudo aquilo que vai acontecer quando Jesus arrebatar a igreja e quando nós entrarmos no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, Deus estará separando um grupo de pessoas para atuarem como governantes, como sacerdotes no reino milenar. Olha só o que diz Jeremias capítulo 3. Vai lá comigo em Jeremias capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 15, que diz assim: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Versículo 17.
naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Aqui, os 3 primeiros versículos, 15, 16 e 17, fala a respeito da construção a partir do povo de Israel, a morte de Jesus na cruz do Calvário, a conversão dos 2 povos, judeus e gentios, para que no tempo em que Deus restaurar todas as coisas, Jesus estará reinando no trono em Jerusalém. Continua aí. Nela se reunirão todas as nações. E aqui, nessa parte do versículo confirma. Este momento não aconteceu ainda. Por quê? Porque nós estaremos em Jerusalém. Jerusalém será o trono do Senhor. E todas as nações se reunirão em Jerusalém em nome do Senhor. E já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Olha que lindo o versículo 18. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel. E se você conhece o estudo das 2 casas de Israel, você sabe que a casa de Judá fala a respeito dos judeus de toda a linhagem de Davi. E quando falamos da casa de Israel, ele está falando aqui sobre o reino do norte, ou seja, a mistura dos povos a partir ali da invasão dos assírios. Houve ali uma mistura dos povos e dali saiu o povo samaritano e também os gentios. A casa de Judá com a casa de Israel andarão juntas para congregar, para buscar a Deus. Judeus e gentios em Cristo Jesus estarão adorando ao Senhor em Jerusalém quando Jesus estiver reinando em seu trono naquela região. Continua aí o versículo. E virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Judeus e gentios, as 2 casas de Israel, congregando juntos no reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que o próprio Deus nos dará cargos de governo. Nós estaremos ali reinando com o Senhor. E por causa... Lembra da parábola dos talentos? Nós estamos falando da parábola dos talentos. Aqueles que cumprirem de maneira digna os chamados, se você cumprir o seu chamado de maneira digna, você estará recebendo a sua herança. E parte dessa herança é um cargo sacerdotal ou governamental no reino de Cristo. Olha o que diz Isaías 66. Vamos ler apenas os versículos 21 e 22, que diz assim: Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Percebeu aqui? Isaías capítulo 66 é um capítulo dedicado para falar do reino milenar do Messias, do reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns serão sacerdotes, alguns serão levitas, ou seja, pessoas que estarão cumprindo o ministério sacerdotal, conduzindo as nações que restaram para adorar Jesus lá no Monte Sião, para adorar Jesus em Jerusalém. Então, queridos, todos nós recebemos um chamado. Esse chamado pode ser um chamado de cuidar apenas de uma pessoa, pode ser um chamado de cuidar de um idoso, não importa o chamado que Deus tem sobre a sua vida. O que importa é que você deve cumprir esse chamado de maneira digna. E se você recebeu esse dom, esse talento, esse chamado, Deus espera que você cumpra esse chamado de maneira digna. Porque quando iniciar o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai receber de Deus esta herança, esta promessa, esse galardão. Cumpra o seu chamado, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para a sua vida, aqui nessa terra e também no reino que está por vir. Bom, finalizamos aqui mais esse vídeo e eu te agradeço pela sua companhia. Nos próximos vídeos nós estaremos ainda falando sobre as parábolas de Jesus para o tempo do fim. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.